Bom, vamos começar então a aula de posicionamento que vende. E quando eu estava pensando em estruturar essa aula, eu queria trazer para vocês de uma forma diferente do que talvez vocês já tenham visto, ouvido falar. E eu estava assistindo uma live, eu não lembro o que eu estava vendo, e aí, do Leandro Ladeira, inclusive, ele fez uma analogia com as partes do corpo, sobre os músculos e tudo mais. E aí eu pensei, vou fazer então, vou trazer essa questão do posicionamento de uma forma diferente para que fique claro o que é uma anatomia, o que é um posicionamento, quais partes precisam se integrar para que haja a venda. Então, muito mais do que falar sobre posicionamento, eu quero falar com vocês sobre a venda, que uma coisa está interligada à outra. E dentro desse contexto, então, eu dividi em 4 posicionamentos: o posicionamento interno, o externo, um posicionamento tóxico e o posicionamento que vende, que são os 4 P's do posicionamento. E a primeira coisa que eu quero falar é que também não existe posicionamento que vende se você ainda nem se posicionou. Então eu já quero trazer esse ponto porque se você aí que está começando ou ainda tem vergonha de postar alguma coisa, de aparecer nos stories, mas se você já fez qualquer coisa, parabéns, porque você já fez. Muita gente fica aí no mundo das ideias, no mundo das imaginações e às vezes reclama da falta de clientes, mas o que você está fazendo para atrair essas vendas? E sobre vendas, a venda nada mais é do que uma mensagem e uma resposta. Então, essa intercepção entre a mensagem que a gente oferece às pessoas e a resposta que as pessoas fazem a nós. Então, se não tem mensagem, não tem resposta, ou seja, não vai ter venda. E aqui eu trouxe uma imagem para trazer para vocês um exemplo prático do que é posicionamento. Então, por exemplo, aqui nessa mesa eu tenho nada. Então, posicionar o que é? Nada mais é do que você colocar um objeto aqui. Só que se esse objeto não está aqui, como que você vai vê-lo? Então, isso aqui é você nas redes sociais hoje. Muitas das vezes você está com uma mesa vazia e está reclamando porque não tem nada em cima. E aí eu trouxe aqui um ponto sobre esse ano, inclusive ano passado, de um recorde histórico de mais de 4 milhões de CNPJs foram abertos. E isso comprova que o mercado não está saturado, isso comprova que existe sim pessoas e clientes dispostos a pagar o valor que vocês querem cobrar. Existem pessoas, existem marcas que precisam de identidade visual para construir um negócio. E quem está conseguindo se posicionar está vendendo. Agora, você que está aí reclamando da falta de clientes, que vai ser substituído por IA, não é falta de clientes. Esse mercado de design ele cresce cada vez mais. Então, clientes tem e vai ter cada vez mais. A questão é, o que você está fazendo para jogar o jogo certo? Inclusive, nunca foi tão bom para o meu negócio em relacionado a projetos de identidade visual como tem sido atualmente, independente de IA, independente de qualquer outra coisa. Então, mais fácil do que criar desculpas e justificativa para as coisas que muitas das vezes não estão indo conforme você gostaria, aqui eu estou trazendo um dado que comprova o contrário. Sim, tem clientes, tem marcas, tem empreendedores, tem projetos, tem pessoas que são sim, estão sim dispostas a pagar o que você quer cobrar. E aí, às vezes você achou que eu ia chegar aqui nessa aula e te passar um checklist do posicionamento perfeito. E eu até vou fazer isso. Eu vou até abrir aqui com vocês o arquivo que vocês vão ter, eu vou disponibilizar aqui depois, onde tem todas essas perguntas que são sim muito importantes para a gente construir um posicionamento, ou seja, a sua essência, o seu propósito, o público, a diferenciação, a linguagem, expressão. Então vai ter esse checklist aqui perfeito para vocês preencherem. Mas o mais importante que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas das vezes você já até tem tudo isso na sua cabeça, muitas das vezes você já até tem isso preenchido, mas em algum lugar alguém já te contou porque que mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo a clareza, você ainda não se move, porque isso talvez seja o ponto mais importante que você precisa se preocupar e não de fato ter ali um checklist perfeito do posicionamento preenchido.
E aí a gente entra então para o primeiro pilar, que é o posicionamento interno, que eu resumi ele em apenas um aspecto, o perfeccionismo. E aqui dentro do perfeccionismo podem entrar outras características, como autossabotagem, procrastinação, mas o perfeccionismo eu percebi que ele é o ponto-chave, ele é o ponto principal para que as pessoas não ajam. E aí eu também quero trazer um pouco da minha história, né, um pouco do que eu já vivi e vivo relacionado ao perfeccionismo, para que vocês também consigam entender a forma que vocês conseguem lidar com isso na prática e entender que o perfeccionismo não é um problema, desde que você consiga lidar com ele de forma inteligente. E aí, o que é o perfeccionismo, então, né? Nada mais é do que a distância da realidade com o ideal. Esse ideal, que muitas das vezes a gente imagina seja, eu vou programar aqui os posts que eu vou postar no próximo ano, vou deixar tudo bonitinho no meu feed. Eu vou, por exemplo, vou criar essa live aqui. Com certeza, tem muitos aspectos de design aqui que se eu parar para olhar vai me incomodar e não vão estar perfeitos. Pode estar interessante, pode estar bonito, e aí entra a questão também pessoal, o que é perfeito para mim e o que é perfeito para você. Então, resumidamente, o perfeito, ele não vai existir, porque isso, tanto além de ser uma questão pessoal, ele chega a ser irreal. Então, esse ideal do que a gente imagina para as coisas, e aqui eu não estou falando só em relação a posicionamento, estou falando em relação a projetos, em relação ao que você faz no dia a dia, em relação a absolutamente tudo. Então, essa distância entre a realidade e o ideal é o perfeccionismo. E aí, falando sobre um pouco da minha história com isso, eu sempre sofri muito com perfeccionismo, principalmente na faculdade, quando eu comecei ali a faculdade de arquitetura. Então, eu era aquela pessoa que se estava desalinhado alguma coisa, eu ficava agoniado, eu preferia mais prestar atenção em como que ia ser a entrega visual do que o conteúdo em si. Isso muitas das vezes me prejudicava. E eu tinha, inclusive, uma dupla que era tão perfeccionista quanto eu, e eu chegava a passar mal. Eu tinha síndrome de pânico antes da entrega dos projetos. Então, o que eu achava que era competência, eu quero fazer o meu melhor, silenciosamente estava me adoecendo, mas eu ainda não tinha noção do quanto isso me prejudicava. E aí eu comecei a trabalhar, a postar as coisas que eu fazia de design ali em 2018 no meu Instagram. E eu percebi que eu precisava aparecer. Eu percebi que eu precisava colocar minha cara e falar sobre o que eu estava vendendo, sobre o que eu estava fazendo. Até porque naquela época era uma experimentação, era um hobby, mas ainda assim eu enrolei muito para fazer o primeiro Stories. Mas eu fui lá e fiz. Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi aparecer por aqui. Não ligo para o cenário, porque foi conseguir encaixar aqui na janela no quarto da casa dos meus pais. E vai assim mesmo. Só queria dizer que eu vou começar a aparecer mais aqui, porque eu recebo muita pergunta e às vezes fica complicado eu ficar respondendo por texto. Então acho Ou seja, não tinha nada a ver com a paleta de cores que eu já usava. Eu estava totalmente ansioso, não tinha confiança para falar. O cenário não era um cenário bonito como é hoje, não era um cenário produzido. Eu não passava nenhuma confiança, mas ainda assim eu fiz o quê? Eu fui lá e eu fiz com as condições que eu tinha, porque os meus sonhos sempre foram muito maiores do que os meus medos. E isso você precisa ter dentro de você se você quer ter sucesso no design. Quando você parar para pensar no que as pessoas vão achar, no que as pessoas vão falar, lembre-se que a tua vontade de vencer das coisas que você quer conquistar, elas precisam ser maior do que isso. Então, depois disso, fiz os stories, comecei a perder vergonha ali para aparecer, fui melhorando. E aí, nesse meio tempo, eu também estava desenvolvendo o método PP, depois de algum tempo, né? Já estava ali no mercado, já estava estruturando a metodologia. E mais uma vez eu me dei conta, me deparei com o meu perfeccionismo. Demorei mais de um ano para lançar o método, porque eu sempre achei que faltava alguma coisa, que não estava perfeito, faltava o material, faltava eu aprender alguma coisa nova, comprava mais e mais cursos. E aí, inclusive na terapia, ele me trouxe uma pergunta e que eu levo para minha vida para todos os pontos.
ele falou assim, o que tá no teu controle? É a primeira pergunta. Aí eu falei, tá no meu controle eu lançar e é isso. O que não tá no meu controle? As pessoas não gostar, como que vai ser a resposta do público, se realmente vai estar perfeito para as pessoas. Então, quando a gente abre mão do que não tá no nosso controle e foca o que tá no nosso controle, é muito mais palpável e, por exemplo, hoje, o que estava no meu controle? Eu fazer esses slides, eu estudar, mas não está no meu controle quantas pessoas vão estar aqui, o que vocês devem estar achando dessa aula, o que vocês estão pensando sobre mim, porque isso de fato não está no meu controle. E quando isso entrou na minha cabeça, ficou muito mais fácil para eu agir. E aí o que eu fiz? Lancei o método e aí ao longo dos mais de 3 anos que ele existe, eu lapido ele dia após dia. Agora imagina se eu tivesse esperado, tá perfeito para lançar. E aqui eu até coloquei a fotinha de como que foi a gravação do cenário, porque eu falava, não, eu preciso de câmera, preciso de áudio, preciso disso, preciso daquilo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer com as coisas que eu tenho. E foi assim que eu fiz. E a maioria dessas aulas ainda são as que estão lá hoje. Lógico, gente, eu atualizo com outras, né, outras ferramentas e outros processos que são importantes. Mas o meu método, inclusive, ele é atemporal nesse sentido. Então, quando eu fiz isso, eu fui adquirindo o quê? Mais confiança, eu fui quebrando barreiras, eu fui quebrando o perfeccionismo também que estava dentro de mim, mas não foi fácil. Não é fácil para mim também. Eu convivo com o perfeccionismo até hoje. Se eu parar aqui para entrar no meu feed e ver as coisas que me agoniam, que eu apagaria, que eu arquivaria, eu teria várias para listar. E muitas das vezes vocês entram e falam, nossa, que feed perfeito, nossa, é tão perfeito, Pedro não deve sentir isso, deve sentir orgulho. Sim, eu tenho orgulho, mas o meu perfeccionismo, ele sempre vai dar um foco para as coisas que eu gostaria que tivessem diferente. Então, eu entendi que isso faz parte de mim. Só que o que vocês vão entender aqui é como que vocês vão trazer isso para vocês de uma forma saudável, de uma forma prática. E aí, o que aconteceu? Fui fazer minha primeira live em 2023. 5 minutos antes da live, síndrome de pânico, coração palpitando. Liguei pro Bruno, quis cancelar. Eu falei, não. O que eu fiz? Falei, vou começar e seja o que Deus quiser. E olha como eu tava. Fala, primos! Vou esperar aí a galera entrar. Como essa live vai ficar salva, não é uma live que eu vou enrolar muito. E aí eu só queria explicar como que vai funcionar. Vou deixar a galera entrar aí um pouquinho. Ou seja, com a boca seca, coração saindo pela boca, quase desisti. Porque na minha cabeça, o que acontece? Às vezes, o meu perfeccionismo ele é tanto que eu fico pensando assim, eu tenho que falar tais palavras, eu quero ensinar isso, eu quero ensinar aquilo. E hoje, né, 2025, depois de fazer várias lives, depois de trazer isso como algo que hoje pra mim me dá um friozinho na barriga, mas é algo gostoso, é algo prazeroso, é algo que eu domino muito mais que em 2023 e que em 2028 eu vou dominar muito mais ainda. Mas essa primeira live me ensinou justamente isso, a eu quebrar mais uma barreira, mais um ciclo que eu também precisava se eu quisesse vender meus infoprodutos, se eu quisesse vender meus cursos, se eu quisesse, inclusive, melhorar a minha comunicação. Um dos pontos também que eu acho legal você trazer para qualquer oportunidade que você tiver de se expor, se exponha. Por exemplo, a mentoria em grupo que a gente tem no Método PP, que a gente faz uma vez por mês ao vivo, foi além de ajudar os alunos, além de proporcionar esse auxílio, é um lugar onde eu também trabalho a minha comunicação, a minha oratória, como que eu consigo transparecer a mensagem que eu quero, como que eu consigo comunicar as ideias que eu tenho. E isso, ao longo dos meses, foi melhorando cada vez mais. Se você pegar o meu primeiro encontro para o último encontro, é muito brusca a diferença. Então isso foi me trazendo esse vício no sentido de ser vulnerável, nesse vício de errar, nesse vício de colocar 1% a mais ali para eu ir melhorando aos poucos. A mesma coisa aconteceu na minha primeira live, na primeira palestra. Também quase cancelei antes de subir no palco. Meu Deus, isso, aquilo, será que as pessoas vão gostar? Eu tenho 1 hora de fala, será que vai dar tudo isso? Será que eu vou passar? Então, quando a gente se apega nesses detalhes que muitas das vezes os perfeccionistas têm, de não focar no que é mais importante e focar
apenas naquilo que está fora do nosso controle, isso faz mal. Só que aqui eu já tava um pouco que calibrado nesse sentido de assim, bora, mais um desafio e eu quero curtir o processo. E eu percebi que quanto mais eu curto o processo das coisas que me expõem e me fazem estar vulneráveis, seja um story, seja uma live, seja estar aqui ao vivo, nesses momentos eu quero estar tão presente porque daqui a pouco vai se tornar só uma lembrança, só mais uma aula, só mais uma live, só mais um story, só mais um projeto. A gente precisa perder um pouco dessa questão de centralizar, achar que todo mundo tá parando para prestar atenção em você e que estão julgando se você errar. E mesmo que tiver, eu acho que o fato de eu estar agindo, de estarmos dispondo ali da nossa vulnerabilidade é muito mais louvável do que ficar escondido com projetos mirabolantes, ideias incríveis, mas que ainda estão só na sua cabeça. Aconteceu também comigo na delegação de infoprodutos, serviços. Então, eu queria cuidar de tudo: atendimento, as copies, tráfego, página, design, com projeto de identidade visual, exportação, isso e aquilo. E eu percebi que isso ia me enlouquecer e não ia me enriquecer. Então, dentro desse processo, o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Eu fiz um panorama geral da minha trajetória para vocês entenderem que eu também sofro com isso. Eu também sofro não, né? Eu também tenho perfeccionismo. E que mesmo que muitas das vezes não seja algo confortável, eu aprendi como trazer isso de forma inteligente. Porque nem todo perfeccionista vai conseguir agir apenas com coisas motivacionais, palavras motivacionais, porque às vezes você vai estar até aqui me assistindo e vai falar, não, agora vai. Porque muitas das vezes isso é químico, isso está dentro de você, isso faz parte da sua personalidade. Mas e se eu dissesse, como eu falei, que isso não é um problema, e que o problema é você não usar disso ao seu favor, porque você está usando o tipo de perfeccionista desadaptativo, que é onde você cria padrões para se proteger do erro, porque você está buscando a aceitação das pessoas. Se você erra, você vai se sentir culpado, vai sentir medo, vai travar e nunca mais vai voltar a fazer aquilo que não deu certo. Essa motivação do que você está disposto a fazer, ela vem muito mais da motivação externa do que das motivações internas. E o resultado vai ser essa ansiedade, procrastinação e sensação de nunca estar suficiente para colocar no mundo. Agora, quando você é um perfeccionista adaptativo, você busca o melhor porque quer evoluir, quer entregar com qualidade, ou seja, você quer fazer algo bem feito. Mas tudo que acontecer nesse meio do caminho que for erro, vai ser aprendizado e não fracasso. Então, por exemplo, a forma como tá essa live aqui, o design, a diagramação, a câmera e tudo mais, deu errado, inclusive mês passado, quando fui gravar o Mockups Inteligentes. O que eu fiz? Eu aprendi e ao invés de eu falar, não, nunca mais vou fazer, agora eu sei como fazer do jeito certo. O áudio que não tinha funcionado nas aulas lá, eu tive que regravar. Agora eu fiz o quê? Agora eu arrumei para dar certo. Então, essa motivação que você precisa ter relacionada ao perfeccionismo tem que ser desse desejo de fazer o bem e não da necessidade de provar para as outras pessoas. Porque aí você vai agir, você vai melhorar e você vai se sentir satisfação. Então, o perfeccionista adaptativo, ele busca fazer bem feito. Já o desadaptativo, ele só vai aceitar fazer se for perfeito. Ou seja, ele não vai fazer. E aí, dentro do posicionamento interno, isso seria o posicionamento interno, né? Que eu coloquei ali o perfeccionismo, que eu circulei a cabecinha. Então, dentro da anatomia, seria a cabeça ali, seria o perfeccionismo. E a gente vem, então, para as pernas. Que nada mais é ação, constância e confiança. São esses três pilares do posicionamento. Então, ação. Ação é realmente fazer o que precisa ser feito. Essa frase é clichê, mas acho que ela resume muito bem, porque muitas das vezes, lá atrás, eu comprava cursos, eu fazia isso, fazia aquilo, porque eu sempre achava que faltava alguma coisa. E aí lá dentro dos cursos, eu ouvia mais do mesmo, coisas que eu já sabia, só que eu não estava fazendo. Então eu entendi que as pessoas que têm sucesso, elas fazem. A nossa mente, ela é programada para economizar energia. Então toda vez que você for estar perto de algo grandioso, de conquistar algo grande, a tua mente vai te sabotar. Ela vai querer economizar energia. Quando você quiser estudar, vai acabar a luz. Quando você quiser fazer uma live, a internet vai cair. Quando você quiser fazer stories,
tantas coisas vão acontecer para criar justificativa para você não agir, que quando você começa a parar também de falar que não consegue, quando você começa a curar as feridas emocionais que fazem você se sabotar, a ação ela começa a ser ainda mais presente na sua vida, e isso faz você ter um posicionamento que vende. A constância é a mesma coisa. Você tem que se tornar viciado em errar. Se você vai errar, quer dizer que quanto mais você errar, mais você vai melhorar. Se você quer aumentar a sua taxa de sucesso, tem que dobrar a sua taxa de fracasso. E aí eu ouvi essa frase semana passada de um vídeo, né? Se eu te dissesse que você está a 30 erros do seu grande acerto, então você estaria super ansioso para errar 30 vezes. Então erre as 30, 60, 90, 100 vezes que for preciso daqui para frente, mas que uma vez que você acerte, você está diante da realização dos seus sonhos, de conseguir realmente ganhar dinheiro nesse mercado, de conseguir se sentir realizado profissionalmente. E aí vem o terceiro ponto, que é a confiança. Porque se você não tem confiança, você não vai vender. A habilidade que mais faz vender é a confiança. Porque quando você tem culhão para falar do teu trabalho, do teu preço, as pessoas sentem e elas querem comprar. Agora, quando você quase se esconde quando a pessoa vem pedir teu valor, quando você oferece desconto sem nem o cliente te pedir, quando você quase que sente vergonha por existir, como que você quer que as pessoas paguem por isso? Então, aqui eu criei essa frase que ela resume o que a gente falou até agora. A partir de agora, você vai agir com os pés e não com a cabeça. Ou seja, você vai agir com a ação, com a confiança e com a constância, e não com o seu perfeccionismo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos para os braços, então. Temos a essência e a diferenciação, que nada mais é que eu coloquei os braços porque é ela que vai posicionar esse posicionamento interno. Então, é a sua essência e a diferenciação que vão ser esses pilares diferenciais. E aqui, ao invés de eu trazer milhares de perguntas, eu separei apenas uma pergunta para cada um desses dois tópicos, né, que são importantes do posicionamento interno. Então, quando a gente fala sobre essência, eu te pergunto, por que você existe como marca além de ganhar dinheiro? Eu sou a pessoa mais favorável de falar sobre dinheiro, de falar que vocês têm sim que vender, de dizer que sim é possível vender, mas muitas das vezes vocês trocam isso, vocês interferem a ordem. Então, como que você se sente trabalhando com design? Você tem tesão pelo que você faz? Você gosta do que você faz? Você é viciado em melhorar? Você é viciado em aprender coisas novas? Como que você se sente internamente como marca, além do fato de você querer ganhar apenas dinheiro com isso? Porque se você quiser só ganhar dinheiro com isso, é muito possível, mas não é tão sustentável quanto você de fato se conectar que esse processo de aprendizagem, que esse processo de melhorar, que esse processo de passar por erros, com esse processo de se colocar como um ser humano nesse processo é muito importante e que você precisa ter paixão por isso. Já teve sim vezes que eu me senti desconectado com o design e estava muito mais relacionado ao meu cansaço do que o fato de eu não gostar mais ou não querer mais fazer isso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso aqui começou como um hobby. Isso aqui, aos poucos, foi tomando conta da minha vida e hoje é tudo que eu sei fazer, tudo que eu amo fazer. Então, eu falo com amor do que eu faço. Então, eu sinto que às vezes falta esse amor em muitos de vocês. Parar para realmente se relacionar com o design de uma forma saudável e buscar o motivo do que fez você começar tudo isso. E nesse ponto a gente entra na diferenciação. Por que alguém escolheria você e não outra pessoa? Quando a gente fala sobre diferenciação, o ponto principal e que você pode usar a seu favor é o fato de ninguém ser igual a você. Então, quando você traz as suas questões únicas, particulares, individuais, você se torna um profissional único também. E aí que você vai atrair pessoas também que gostem do teu jeito de falar, de se mostrar, do que você faz. Então, essa diferenciação, ela não necessariamente precisa ser só no estilo de projeto, só na experiência que você faz com os clientes, com a forma como que você produz conteúdo, como é a sua identidade visual. Isso está interligado internamente também. E aí entramos na questão do nicho. E por que eu coloquei o nicho como um posicionamento interno,
mesmo ele sendo um posicionamento externo, ou seja, a gente explana essa informação para as pessoas. Porque quando a gente fala sobre nichar, mais uma vez, a gente precisa gostar do que a gente está fazendo. Eu, Pedro, não me sentiria feliz se eu tivesse que fazer só projetos de identidade visual voltado para a área da saúde, para médicos ortopedistas. Então, quando a gente fala de nichar, muitas das vezes a gente acha que precisa ultra nichar, atender um público específico. E não necessariamente, não é errado, mas eu, Pedro, voltando para o que faz parte da minha essência, para o que eu tenho tesão de fazer, pelo que eu quero continuar fazendo, o nicho ele não pode nascer de uma prisão, ele só pode ser um ponto de foco, ou seja, ele tem que vir de dentro de você. Porque daí depois que você tem isso internamente muito claro, aí sim o nicho vai se tornar estratégico. Aí sim o mercado vai te reconhecer por isso. Então dentro do design a gente tem, por exemplo, design para redes sociais, web design, identidade visual, design editorial, design estratégico, branding, design para lançamentos. Então tem uma infinidade de nichos e dentro desses nichos a gente tem os subnichos. Então dentro do mercado de identidade visual a gente tem saúde, beleza, moda, alimentação, educação, arquitetura, criatividade, negócios, digitais, tecnologia, ou seja, uma infinidade de nichos. Eu, Pedro, eu paro aqui. Ou seja, eu atendo todos os nichos dentro da área de identidade visual. Porque se você for além, dentro da saúde e bem-estar, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, aqui, enfim, eu não vou listar todos, mas eu quis trazer como que funciona essa cadeia de nichos para vocês entenderem que muitas das vezes vocês não precisam chegar até aqui. Que vocês podem, inclusive, trabalhar com identidade visual e web design também, ou seja, trabalhar com dois serviços que se integram, que aumente seu ticket. Você pode trabalhar com identidade visual e branding, ou seja, mais uma vez, integrando dois serviços, mas atendendo um público no geral. Ou não, se para você faz sentido focar só no público de arquitetura, ok também. Não existe certo, não existe errado. Por isso que o nicho ele tem que vir internamente também. Porque eu percebi que ao longo do tempo, eu nunca parei para desenhar o meu nicho. Eu fui fazendo conforme o mercado foi me reconhecendo e eu gostava de fazer e ia divulgando. E eu entendi que o meu diferencial ele é justamente o processo estratégico e criativo que eu tenho e que eu aplico, e não o segmento que eu atendo. Por mais que eu atraia muitos arquitetos, por eu ser arquiteto, por mais que eu atraia, enfim, estilos de projetos, às vezes, do mesmo segmento, não é algo que eu grito para o mundo que eu só faço isso. Pelo contrário, eu adoro pegar projetos que me desafiam. Inclusive, eu estou fazendo um agora, que ele é para uma raquete de beach tênis. Então, eu vou ter que pensar também na questão do design do produto em si, além da parte visual. Então, olha que legal, eu estou estudando algo novo, estou aprendendo algo novo, então isso me motiva a continuar. Então, isso vem de dentro. O meu nicho, ele vem de dentro. Então, ao invés de você pegar e só fazer um checklist e pensar de forma estratégica, para pensar o que você gosta de fazer. Se você ainda não gosta de nada, testa, experimenta, mas não coloca ali algo definitivo para o resto da sua carreira, porque quando você também se posiciona de forma errônea, ou seja, equivocada, a partir de agora eu só faço projetos de arquitetura. Se você não sustentar isso a longo prazo, é humanamente louvável que você pode voltar atrás e não, agora eu vou atender todo mundo. Mas concorda com que isso causa um ruído? Então eu prefiro ir para a parte dessa experimentação, fazer o que dentro de ti também te dá esse desejo de continuar fazendo o que você faz, que o nicho ele vai acontecendo nesse processo. Então o que o mercado vai perceber é o seu raciocínio e não a categoria do cliente que você está fazendo. Então você não precisa, como eu falei, ultra nichar para vender, porque quando o público ele entende que o que você faz de forma diferente, você sente confiança a falar do seu trabalho, você mostra como que funcionam essas etapas, você traz um posicionamento forte, mesmo que você faça projetos de áreas diferentes. Então ele vai ser um recorte da sua verdade. Por isso que você precisa pensar, olhar para dentro e não o contrário. Porque como eu falei, não vai ser sustentável se você fizer o inverso, tá? E, mais uma vez, isso não vai impedir de você alinhar e colocar ali outros serviços junto com a identidade visual ou o que você faça hoje. Então, a gente abordou todos os tópicos do posicionamento interno. Era a parte realmente mais longa,
porque ela precisa ser ela é mais densa quando a gente fala de coisas internas, realmente como são coisas até mesmo subjetivas. Eu dividi em 4 partes, né? Então aqui a gente tem o esqueleto, né? Nossa anatomia montada do posicionamento interno. Feito isso, posicionamento interno trabalhado, entendido essas questões, e como eu falei, isso não tem às vezes como você colocar num checklist, mas uma vez que você tenha consciência disso, ao longo do tempo você vai melhorando esses pilares do posicionamento interno. Não tem como você equilibrar 100%. Eu não sou uma pessoa que estou 100% sendo um perfeccionista adaptativo. Eu não sou uma pessoa que estou 100% confiante, agindo com constância. Eu não sou essa pessoa, não tem como equilibrar 100%. Mas eu sei que quando tá faltando algum desses pilares, eu sei onde calibrar. Eu sei o que eu preciso cuidar. Eu sei que eu preciso... o que eu preciso fazer para que dentro de mim eu volte a ter esse posicionamento com confiança, com constância, com ação. Então eu queria deixar claro para vocês sobre essa questão do posicionamento interno. Porque agora a gente vai para o posicionamento externo. E aí por isso que eu trouxe até um gradiente dessas cores, porque o posicionamento externo vai ser um reflexo desses posicionamentos internos. E aqui, esse slide ele vai sintetizar tudo sobre o posicionamento externo. Então quando a gente fala do posicionamento externo, é o que as pessoas enxergam. Então a gente tem o mensageiro, ou seja, são as plataformas, o Instagram, o Behance, o TikTok. E aqui eu coloquei o Instagram aqui numa crescente, justamente porque é a plataforma que eu realmente mais utilizei, sempre utilizei, e é a nossa vitrine mais importante quando a gente fala sobre vendas de design. E não menosprezando as outras, mas as outras a gente utiliza, eu particularmente utilizo, e sinto que até a percepção do cliente de compra, o que é? Ele pode até ver um vídeo seu no TikTok, ele pode até se identificar com o seu processo, ele pode até querer entrar em contato, mas ele vai para o Instagram ver como que você está comunicando a sua marca, como que você faz o que você faz. Então eles são mais canais secundários do que principal. Então o mensageiro, se eu posso dizer, é o seu Instagram. E eu gosto de falar que muitas das vezes a gente quer focar em fazer tudo perfeito. Não, vou fazer um TikTok perfeito, Behance, um monte de post. Até hoje eu não consegui ter constância no meu Behance, mas isso não prejudicou o meu faturamento, o fechamento de projetos. Então, se eu parasse para, não, vou ter todos os posts do Behance junto com o Instagram, o meu foco é onde eu vendo, é o canal onde ele traz resultados, que é o Instagram. Deixa eu beber uma água. E aí, dentro do Instagram, a gente vamos ter 4 tópicos que vão ser as mensagens que são comunicadas, ou seja, a sua marca pessoal, o seu lifestyle, tudo que envolve dentro do universo da sua marca pessoal, o seu portfólio, ou seja, os seus projetos que você faz. Sim, os seus projetos e portfólio é sim importante, mas vocês percebem que quando eu falei aqui do posicionamento externo, eu não coloquei uma palavra grande aqui, portfólio, que não é só ele sozinho. Então é importante vocês tomarem isso como consciência também. Posicionamento externo não é só portfólio, é a sua marca também. A sua vitrine é o teu feed, é como que você faz pra você. Porque se você faz pra você bem feito, de um jeito que as pessoas se conectam, ela vai entender que pra ela também vai ser bom te contratar, que você tem a visão que ela quer pra marca dela. E dentro disso também, qual conteúdo você agrega para essas pessoas? Então, qual que é a mensagem que você está passando? E o quarto pilar é como que está funcionando a questão verbal, visual e sensorial. Quais sensações você tem quando você entra, por exemplo, no meu perfil, você vê esses tons terrosos, você vê que eu gosto de ir pra praia, que eu jogo um futevôlei, a forma como eu falo, como eu mostro, como eu falo dos meus processos, das experiências que os clientes têm quando desenvolvem um projeto comigo. Então, tudo isso está interligado dentro das mensagens. E vocês percebem que não é uma ou outra, são várias coisas em conjuntos. Porque depois que a gente tem a mensagem e o mensageiro se comunicando, a gente vai ter essa resposta do público. Porque você também precisa entender que tipo de público você quer conversar e como que as pessoas vão sentir quando te encontrar. Porque é essa sensação que pode acontecer em milésimos de segundos que podem ditar se ela vai te contratar ou não, se você vai passar confiança ou não. E se você passa confiança, se você faz um bom trabalho, se você tem uma resposta do público
que você está querendo atrair, as pessoas vão falar do seu trabalho, as pessoas vão indicar o seu trabalho. Então, ou elas vão te indicar, ou elas vão se repelir. E aí, todos esses pontos amarrados vão comunicar esse seu posicionamento externo. Agora a gente vai para o posicionamento tóxico. Eu coloquei aqui até uma pessoa quase sumindo, né? Uma anatomia quase sumindo. Por quê? Você tem 3 posts no feed, você não para de comprar curso, mas não termina nenhum. Você fica aí procurando script de prospecção ativa e fica mandando para milhares de empreendedores. Se eu entro no teu feed, é tudo mais do mesmo. O músculo da sua insistência tá fraco, ou seja, testou 3 prospecção, não deu, parou. Vive focado em aprender ferramentas. Teus salvos do Instagram tá lotado de tanto de ferramentas para aplicar no Illustrator. Seu posicionamento tá fraco, porque é só isso que você tá fazendo. Então não adianta só focar em portfólio, não cuidar da anatomia interna e da anatomia externa. Não adianta ficar aí fazendo prospecção ativa loucamente. Ah não, vou turbinar então, vou postar aqui qualquer coisa e vou turbinar. O problema não está no tráfego pago. Se todas as comunicações que eu falei até agora não tiverem estruturadas, você não vai vender. Você pode ter o posicionamento mais incrível do mundo. E como eu falei, o mercado não está saturado, a gente não vai ser substituído por IA. E, sendo bem sincero, às vezes está te faltando praticar mais técnica. Às vezes está faltando seus projetos ficarem melhores visualmente. Às vezes está faltando realmente sentar a bunda na cadeira e praticar e ir para a prática. Também não é só você ter um perfil estruturado que significa que você vai vender. Porque se o teu portfólio também não for bom, no final das contas o cliente quer o quê? Ele vai comprar o teu projeto também. Então, uma coisa que eu queria trazer e deixar claro, você não é o centro das atenções. Você não é a coroa de Napoleão que foi roubada lá no Louvre. No fim das contas, as pessoas não estão nem aí para nós. E se elas estão, daqui a pouco passou. Às vezes ela tá lá olhando o projeto que você postou, às vezes ela nem gostou. Daqui 15 minutos ela tá lá fazendo o quê? Se preocupada com ela, indo pra academia, cuidando do trabalho dela, pensando no relacionamento dela, pensando no trabalho dela. Então, quando você traz para a realidade e tira esse centro, né, como se, nossa, eu não posso fazer nada imperfeito, eu não posso agir, ou meu Deus, meus projetos são feios, eu não vou postar. Tira esse centrismo. É arriscado demais você não arriscar. É muito mais arriscado. E eu gosto de mostrar esse vídeo quando eu falo sobre isso. Toda vez que você se sentir como se o mundo estivesse te olhando e fosse parar e travar e não fazer, lembra-se desse vídeo. Ou seja, ninguém tá nem aí pra você, não somos tão importantes quanto a gente acha que somos. E quando eu falo isso, não é pra nos diminuir, ou, nossa, Pedro, tá acabando com a gente não é nada. Eu prefiro pensar assim e fazer o que eu tenho que fazer, e não prestar atenção no que tá vindo, a mensagem externa, porque assim eu faço, assim eu tiro o foco de mim e foco no quê? No que é mais importante. Na mensagem que eu quero passar, no conteúdo que eu quero gerar, no projeto que eu fiz e que eu amei tanto, mesmo não estando perfeito para algumas pessoas. Porque quando a gente tem tudo isso amarrado, a gente parte para o ponto final agora, que é o posicionamento que vende. E sabe qual que é o posicionamento que vende? Você precisa ter uma marca sexy. Você precisa ter uma comunicação sedutora. Porque é isso que me faz vender tantos projetos sem eu ter que colocar qualquer link na bio. Pode ver, eu não fico ofertando nos meus stories, eu não fico falando me contratem, fechem um projeto comigo, porque a minha comunicação é uma comunicação de paquera, ou seja, eu atraio, eu conquisto, e é ele que me pede em namoro, é o cliente que me pede em namoro. O meu público, e eu acredito que a maioria de vocês são empresários, e geralmente empresários têm esse perfil de dominância. Então quem tem esse perfil de dominância gosta de analisar muito e tomar a própria decisão. Então ele vai ter todas as opções, mas é ele que vai escolher se ele quer te contratar ou não. Então eu não preciso ficar falando que eu sou ótimo, eu não preciso falar gostem de mim, me contratem, eu tenho isso, eu tenho aquilo.
eu deixo claro o que eu tenho a oferecer. Eu coloco na mesa tudo que eu posso oferecer. Eu mostro como que eu faço os meus projetos, eu mostro os meus processos, eu falo com confiança e eu não fico falando me contrato. Eu deixo claro. E aí o que acontece? Quando eu trago essa minha visão sobre design, sobre a vida, sobre os livros que eu leio, sobre as coisas que eu aprendo nas viagens, quando eu trago essa perspectiva, eles pensam, cara, esse guri sabe do que tá falando. Esse menino, é ele que tem que fazer nosso projeto. Ele tem umas sacadas legais, cara. Não, ele que vai fazer nosso projeto. Entende como a decisão fica na mão do cliente e não na minha? Não sou eu que estou ali mendigando e falando, pelo amor de Deus, me contrata. Pelo amor de Deus, a agenda tá aberta. Vem, me contrata, eu tô precisando de você. Porque quando a gente tá numa paquera, isso aí a gente tá pressionando outra pessoa e ninguém gosta da paquera a gente pressionar a outra. Então, quando você entende a ter uma marca que tem um sex appeal, que traz essa comunicação sedutora, que vai trazendo de forma mais atrativa, mostrando, dando algumas informações, trazendo, gerando conteúdo, agradando, a decisão é do cliente. E aí vocês perguntam, mas como que você faz então para cobrar valores altos? Eu sei o quanto eu valho. E aí eu coloco isso na mesa também. Eu não fico ali falando, não, mas para você eu posso fazer isso, posso dividir por tantas vezes, posso dar um desconto. Então, quando eu falo do meu valor com confiança, na cabeça do cliente, ele já equiparou o meu valor com o que eu estou transmitindo. E eu demonstro que mesmo que ele não feche comigo, tá tudo bem, minha empresa tá rodando, eu tô fechando projetos, eu tô ganhando dinheiro. Então, a venda sexy, ela também faz parte dessa venda sem estar desesperado. É a técnica que eu falo, com ou sem você. Com ou sem você, eu tô fazendo os projetos, eu tô vendendo, estão me contratando. Então, quando você tem essa comunicação sedutora, você vende. E é a mesma coisa que eu fiz com vocês. Então, como que a gente faz na prática, né? Eu não te atraí falando de mentalidade. Eu não te atraí falando do meu curso. Eu não te atraí falando do método. Você se conectou comigo pela forma como eu gerei valor através dos meus conteúdos, sobre os projetos que eu faço. Então, de alguma forma você se identificou, gostaria de aprender esses projetos comigo. As visões de mundo que eu trago, os aprendizados que eu trago. E aí, quando eu te conquistei, dei aquela piscadinha e você caiu, agora eu posso falar de mentalidade, posso falar de posicionamento interno, posso falar de qualquer outra coisa porque você já está me paquerando. Então, quando eu falar sobre a venda, antes dela eu já te conquistei. Antes dela você já me pediu em namoro, para depois eu vender. E muitas das vezes eu sinto que vocês fazem o quê? O contrário. Você fica ali falando do logo, mas a tua paquera quer saber do logo? O teu cliente ele quer saber do logo? O que apetece o teu cliente? O que traz o seu cliente para perto? O que ele gosta? E quando eu estou falando sobre isso, quando a gente está paquerando, o que a gente faz? Um resumo. A gente deixa de fazer o que a gente gosta e faz o que o outro quer. O que o outro quer ouvir? O que o seu cliente quer ouvir? O que ele quer aprender? Então, como eu falei, eu não te atraí falando de mentalidade, e aqui eu tô falando de mentalidade. Por quê? Porque você já tá paquerando comigo. E aí, quando eu falo do que apetece o seu cliente, o que atrai o teu cliente, vai muito além do design. O design ele é só a pontinha do iceberg. O design vai ser só a cereja do bolo. Mas você vai atrair ele pelo que ele quer ouvir, pelo que ele tá buscando nesse relacionamento. Então, o fato de você ser apaixonado por design faz você falar só sobre design. E como eu falei, o cliente não quer saber disso. Aqui eu trouxe algumas perguntas de alguns tópicos de coisas que podem apetecer o teu cliente. Não se amarre nisso. Mas vocês percebem que nenhuma dessas perguntas, desses tópicos, eu não falei sobre logo, eu não falei sobre identidade visual. O seu cliente, ele também quer vender. Estude sobre vendas. Fale sobre vendas com seus clientes, sobre os seus conteúdos. Mostra como que ele pode ter uma marca que se vende sozinha. Como que ele para de ser amador. Como que ele pode cobrar mais sem ser arrogante. Como que ele pode, inclusive, usar a identidade visual de uma forma atrativa. Como que ele pode usar o design para gerar desejo. Como que ele pode ter uma marca que faz as pessoas lembrarem. Como que ele pode ter ferramentas
ensina ele a editar vídeo, ensina ele a criar conteúdo, ensina ele a fazer... Enfim, não é só sobre design, porque quando você fala o que o cliente quer ouvir, quando você traz o que ele quer, o que vai agregar para ele, aí ele vai te comprar. Aí a venda vai se tornar mais fácil. Aí ele vai te pedir em namoro. E não o contrário. Porque, como eu falei, se você tem essa comunicação com uma energia de paquera, você não fica postando agenda aberta toda hora. E como eu disse, eu não faço isso. Eu quase que nunca coloco um link para solicitarem orçamento e ainda assim continuo fechando projetos. Ai, pera, então não vou mais fazer isso, não vou mais postar link. Sim, é importante você postar o link. Só que vocês percebem que fica muito claro quando a pessoa está colocando porque ela está desesperada ou porque quando ela está trazendo aquilo como um canal mais claro do contato entre você e ela. Então atrai, conquiste e aí sim o cliente vai te pedir em namoro. Tá? Então o cliente ele quer escolher, ele não quer se sentir pressionado. O cliente quer analisar as opções, ele quer decidir se vai ser você ou não. Então não empurre, não fique desesperado, não ofereça desconto, não fique ali com medo, não fique ali mandando mensagem toda hora, porque de fato você vai estar jogando tua venda pro lixo e aí o designer que está se posicionando de um jeito confiante, tá paquerando o cliente, já mostrou o valor e que assim, tá tudo bem se você não quiser ou não, ele vai pedir em namoro. Então, outro ponto importante quando a gente fala sobre a venda é que como você vende o visual, o seu visual também vai atrair, o teu visual também vai comunicar. Quando a gente está paquerando alguém, a gente quer paquerar alguém bonito. Então, se você vende estética visual, a sua estética também vai comunicar. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do meu primeiro Stories, com a paleta totalmente diferente, enfim, um universo de marca totalmente bagunçado, pro que eu trago hoje. E assim, não preciso vestir terno, não preciso estar toda falando formal, eu não preciso perder a minha essência. Mas vocês entendem que a mensagem que eu tô passando agora, ela é uma mensagem que passa muito mais refino, muito mais atrativo. Você pediria quem, namoro? O Pedro de antes ou o Pedro de agora? Com certeza o Pedro de agora. Então, para olhar para uma ótica externa. Como que você está se enxergando? Entra aí, sei lá, na conta de outra pessoa que está logada, pega o celular de alguém, vai lá e veja seus stories, veja seu perfil. Como se você nunca tivesse visto. Que sensação você tem? Meu Deus, será que eu tô tão amador? Nossa, será que eu... Nossa, olha isso. E eu não tô falando de você ter os melhores cenários, melhores coisas, não. Acho que o mínimo que dá para ser feito, dá para ser melhorado, que foi o que eu fiz desde o começo. O que eu falo é para você prestar atenção em como essa mensagem está sendo comunicada. E aí, não quer dizer que às vezes, sei lá, vou estar no verão aqui em Floripa, posso aparecer sem camiseta falando alguma coisa, posso, sei lá, no dia que eu não tô aqui de pijama, vou aparecer, ok, mas é um ponto fora da curva. Não é sempre que eu tô aparecendo aqui com a cara inchada, que eu não dormi, reclamando de cliente. Olha, você quer namorar alguém que não para de falar do ex? Não quer. Então, toda vez que você aparece reclamando, toda vez que você aparece como se estivesse morrendo, trabalhando, como que alguém vai pedir você em namoro? Não vai. E como eu disse, o cliente não quer um logo. Ele quer o que o logo vai fazer por ele, o que a identidade vai fazer por ele. Vender, ser valorizado, ele quer ser reconhecido, ele quer se sentir pertencente a essa identidade visual também. Ele quer olhar para ele e falar assim, eu me vejo aqui. Você consegue fazer isso? E aqui eu trouxe um exemplo, inclusive, de uma aluna do método, da Lela. E aqui com a outra prima que começou recentemente. Então, inclusive, a gente trouxe isso na última mentoria em grupo. E foi bem legal trazer essa comparação. Eu quis trazer aqui para vocês, não no sentido de comparar, ser melhor ou pior. Comparação visual. O que te apetece? O que te atrai? A primeira imagem ou a segunda? Onde você vê a essência? E aqui eu não estou falando sobre ser mais bonito, ser bem feito ou não. A questão é que aqui, nessa primeira marca, eu não sei quem está por trás. Não sei se é um homem, se é uma mulher, como a pessoa se comunica. Qual que é a essência dela? Já aqui com a prima, eu já vejo isso. Eu já consigo entender o estilo visual, a forma como ela enxerga o mundo, as imagens, as colagens, a identidade visual dela. E eu trouxe a Lela não foi por acaso, porque ela
ficou enrolando aí uns bons meses, se não foram uns 3, 4 meses, para começar a postar no Instagram. E ela trouxe um ponto antes de começar a postar que não tinha cliente. Aí eu falei, deixa eu olhar teu Instagram. Não tinha nada. Ah, não, que eu tô ainda preparando aqui para postar. Falei, olha, então, sem a mensagem não tem a venda. O que ela fez? Postou faz um mês. Já tá com projetos fixos fechados. Se eu não me engano, aí quase 3 mil reais que ela fechou com uma agência para fazer projetos. Por quê? Porque ela postou. Olha só. Ah, Pedro, portfólio. Ela postou 2 projetos. Foi o portfólio necessário para a agência confiar no trabalho dela. Mas se você entrar em cada um desses posts, todos têm legenda que ela escreveu, que ela contou coisas dela, que ela trouxe a personalidade dela, que ela trouxe a essência dela. Entendem como tudo isso junto vai comunicar um posicionamento? E aí, dentro disso, com a comunicação sexy, ela faz a venda? Então, eu não sei que momento você está agora. E eu quis trazer aqui um exemplo, porque eu poderia mostrar o meu, mas você ia falar, pô, Pedro, você tem 600 posts. Não, trouxe aqui a pessoa que tem 8 posts, está com projetos fechados, está com projetos em andamento, melhorando cada vez mais as técnicas, aprendendo mais. Ela apareceu na última mentoria assim, ó, deslumbrante. E é isso que você precisa se atentar. Qual é a mensagem que você está transmitindo? Aqui eu trouxe o outro exemplo da Isa, que também é aluna do método e que recentemente a gente passou pelo processo de mentoria. E na mentoria nada mais é do que eu aplico o método PP na prática. Então, como eu estive muito mais perto dela, eu trouxe aqui essa diferença do visual, do posicionamento e dos resultados. Então, aqui na primeira imagem foi como quando a Isa chegou na mentoria. Se eu não me engano, não, ela já tinha o método, ou ela ganhou o método quando entrou na mentoria, não lembro. Mas ela não tinha ainda aplicado nada. Aqui, foto preto e branco. A Isa é uma carioca super astral, super energética. Quando eu olhei para essa foto preto e branco, eu falei, não, como assim? Primeira coisa, vamos trazer cor para isso aí. Sem uma identidade visual coesa, as tipografias não estavam comunicando a essência dela. Enfim, nesse segundo, já é a primeira alteração que a gente fez e que já começou a trazer resultados. Então, no primeiro mês, quando ela preencheu o formulário lá da mentoria, ela cobrava acho que 1.000 e pouco por projeto e estava faturando no mês 3 mil. Aqui já é como é o perfil da Isa hoje, esse último. Olha a diferença da percepção que você tem da primeira para a segunda, já mais madura, mas ainda caminhando para o que a Isa é hoje. Então ela não perdeu as cores, ela continua trazendo as cores, porém de uma forma madura, sem ser infantilizado. Ela comunica o posicionamento dela muito bem feito. Ela, inclusive, agregou os serviços de branding que ela já fazia, né? E não só o foco em identidade visual, que já é diferente de mim. Então, é um caso diferente, mas é um caso que também funcionou. E aqui tá os feedbacks da Isa. Fechando o projeto de 5.300, isso já no segundo mês. Depois do segundo mês, ela já faturou mais de 10 mil todos os meses. E aqui tá, enfim, ó, projetos de 5.500, 4.700, passou dos 10k, deu 13.150. Para vocês entenderem que existe método, existe forma, existe como chegar lá, existe como fazer, mas precisa fazer. E uma coisa que eu sempre valorizei na Isa é que ela é uma pessoa que sim, o posicionamento interno dela é bem trabalhado, ela tem constância, ela tem confiança, ela age, ela trabalha tudo isso do perfeccionismo e tudo mais, mas ela age, ela bota a cara no mundo, ela fala do que ela faz com segurança e cada vez mais ela vai melhorar cada vez mais, vai vender cada vez mais. Então, hoje eu trouxe aqui esse panorama para vocês entenderem que quando vocês têm os 4 P's do posicionamento definido, você tem uma engrenagem de venda. Hoje eu sei o que eu preciso fazer para vender. Então, eu sei que se meu posicionamento interno tá bem trabalhado, eu tô me sentindo confiante, tá tudo certo. Não tô sendo perfeccionista, tô fazendo o meu melhor. Meu posicionamento externo, meu Instagram, tô postando, como que tá essa comunicação, o conteúdo e tudo mais. Ah, então eu não tô tendo uma comunicação sedutora, então eu vou melhorar nisso. Ah, não, tô tendo tudo isso, mas meu posicionamento externo não tá tão legal. Eu não tô agregando tanto valor, eu não tô gerando tanto desejo, não tô trazendo tantos projetos, não tô falando sobre as questões que eu tenho aprendido, eu não tô paquerando. Ah, então eu vou mexer nisso.
E aqui eu trouxe até o faturamento dos meses e que mostra que realmente é uma engrenagem. Por quê? Nesses meses que eu faturei, junho e julho, mais de 50 mil com identidade visual, foram os meses que eu foquei na criação de conteúdo no meu Instagram e no TikTok. E aí o que eu fiz? Criei 10 vídeos para o TikTok durante esse tempo e não choveu o orçamento. Por quê? As pessoas iam para o meu Instagram, estava estruturado, solicitava orçamento, fechava projeto. O que eu postava no Instagram já ia direto lá para o link da bio, solicitava orçamento, fechava projeto. E aí, no mês de agosto, o que eu fiz? Tive que gravar o mockups inteligentes, tive que colocar as coisas dos infoprodutos como prioridade e realmente eu não tinha como fechar tanto projeto, fechei muito menos, porque realmente não tinha como, só para, enfim, fazer o que eu poderia fazer de forma saudável, para focar nos meus infoprodutos. Então, agora, por exemplo, se eu quiser, passou a Black, né? Porque agora eu tô focado, enfim, na Black, nos infoprodutos e tudo mais. Quando tiver tudo estruturado, eu sei a engrenagem que eu tenho que mexer para fechar ainda mais projetos se eu quiser. E eu continuo fechando, tô com 6 projetos em andamento. Ou seja, quando fica claro para vocês que tudo isso amarrado junto tem que estar funcionando, não de forma equilibrada e perfeita, mas que você sabe onde precisa calibrar para vender, é muito mais fácil. E aí, se eu te disser também que eu tenho um plano para tudo isso, eu tenho um método validado para tudo que eu mostrei aqui, que é o método Pedro Primão, que é o meu curso de identidade visual, que é muito mais que um curso, né? Uma formação completa de identidade visual, onde eu realmente pego na tua mão, mesmo que você esteja iniciando do zero, sem saber absolutamente nada, e você se torna um profissional especializado em identidade visual. Hoje, dentro do método, apenas do método PP, a gente tem mais de 3 mil alunos. Na comunidade, ativamente, a gente tem cerca de 1.000 alunos ativos no nosso grupo. E o curso ele tem mais de 130 horas com todas as metodologias inclusas. Então, Pedro, eu aprendo Illustrator e Photoshop também? Sim, tem módulo só de Illustrator, módulo só de Photoshop. Ou seja, você vai aprender as ferramentas para trabalhar no mercado de identidade visual. E não só isso. Dentro do método, além de eu ensinar todo o meu processo criativo, com projetos reais, com técnicas, métodos que eu desenvolvi e faço no dia a dia, eu disponibilizo todos os meus materiais editáveis, contrato, proposta, briefing, cores, as apresentações de DNA, de cores, manual de marca, tudo isso que eu levei anos para desenvolver e até hoje eu lapido e atualizo dentro do método esses materiais. Então, conforme eu vou melhorando para mim, eu vou melhorando para os alunos. Dentro também do método, a gente tem a comunidade de alunos. Então, a nossa comunidade, inclusive, ela é dividida por temas, né? Então, você tem ali, você pode entrar em todos os grupos ou só no que fizer sentido para você. Então, a gente tem o grupo de networking, que é aquele como se fosse um happy hour, onde a gente vai trocar ideia, falar sobre, enfim, temas variados. Temos o grupo também do mockup dos primos, onde os primos trocam mockups, enfim, se ajudam nesse sentido. E tem o grupo do foco. Não, eu quero só realmente falar sobre design, entender sobre design. E agora, inclusive, a gente tem um novo grupo que é o Sincerão dos Primos, onde você envia um projeto que você está fazendo, só que ao invés da pessoa dar um pitaco e falar mal, ela tem que trazer uma solução. Então isso é legal que você tenha a visão de outras pessoas, de outros designers, de outros profissionais que estão ali no dia a dia também trabalhando, passando pelos mesmos processos que você, te auxiliando nesse processo. Só a comunidade valeria ouro.